No vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing de um quadrinho muito esperado. Comprei na pré-venda, cara, e recebi aquele belo atraso da Amazon. Mas felizmente o quadrinho chegou, vamos conferir se tá tudo ok. E eu vou te dizer por que é tão importante pra mim ter esse quadrinho na coleção. Fica comigo até o final do vídeo. Salve galera, aqui é o Júnior e você está no Multiverso Quadrinístico. Como você bem já deve saber, um dos quadrinhos mais concorridos aí quando é lançado é a saga dos X-Men, cara. Então quando foi anunciado o volume 37, que é o primeiro volume da segunda temporada, que vai trazer a fase do Jim Lee, eu tratei logo de comprar na pré-venda. E só agora, cara, a Amazon resolveu me entregar. Todo mês eu recebia um e-mail da Amazon informando que havia ocorrido um atraso, eles me davam uma nova data de previsão de entrega e quando chegava essa nova data, nada, cara. E então outro e-mail depois informando um novo atraso, uma nova data e por aí vai. Mas como se tratava de um quadrinho muito importante, que eu acredito que ele vai se esgotar rápido, cara. Então por esta razão eu não cancelei a compra e fiquei aguardando até que finalmente recebi. Então vamos abrir aqui o volume 37 e mostrar pra vocês, cara. Aqui um volume muito emblemático, uma capa muito icônica, cara. Eu esperava demais por essa republicação. Na verdade, o Jim Lee já estava à frente de X-Men mesmo antes dessa publicação. Alguns volumes da saga dos X-Men já tem o traço do Jim Lee, porém aqui é quando ele realmente fica à frente tanto dos desenhos quanto do roteiro. Infelizmente, como nem tudo são flores, cara, o Chris Claremont caiu fora das histórias nesse período. E é triste o tratamento que ele teve, porque ele foi o responsável por ter levantado, ter erguido o nome dos X-Men. Quando ele começou a escrever as histórias dos X-Men, era uma revista muito abaixo em número de vendas se comparado com outras lá na Marvel. As histórias não tinham nada de muito interessante, nem chamavam muito a atenção da galera. Quando o Chris Claremont assumiu, tudo isso foi pouco a pouco mudando, cara. É uma das fases mais aclamadas, mas infelizmente quando o Jim Lee entra para desenhar, posteriormente acaba tendo uma treta ali entre os dois e o Chris Claremont já estava na verdade escrevendo a contragosto. Ele assinava o roteiro, mas o Jim Lee já tinha uma grande influência nessa época na Marvel, já tinha ganhado muita importância e ele quem ditava os rumos da história. Então o Chris Claremont, insatisfeito com essa situação, e eu não tiro a razão dele, né, cara, ele deixa então os roteiros dos X-Men. A partir desse volume, então, Jim Lee assume também o roteiro, cara. Mas deixando toda essa situação de lado da saída do Chris Claremont, que não é algo que deva se festejar, né, cara? A fase dele foi icônica, mas aqui entra também uma fase muito importante pra mim, cara, que sou dos anos 90, que foi quando eu comecei a comprar quadrinhos, comprava quadrinhos do Batman, ali na época da Queda do Morcego, também começava a ler uma coisa ou outra dos X-Men, e essa arte do Jim Lee, ela inspirou também os desenhos animados da época, não só isso, como os videogames, tudo queria se basear no traço do Jim Lee, porque realmente foi o auge desse desenhista, cara. Foi esta revista dos X-Men que transformou o Jim Lee no que ele é hoje. Então toda vez que o Jim Lee assina algum trabalho como desenhista, você já pode esperar um desenho de qualidade na história. É o meu desenhista preferido, né, cara, não escondo isso. Tem muita gente por aí que não curte os desenhos do Jim Lee, mas o Jim Lee, pra mim, é um grande desenhista. Então tal que eu tenho aqui a edição absoluta, que há muito tempo eu queria, dos Wildcats, cara, que é a equipe que o Jim Lee criou quando ele saiu da Marvel e formou a Image Comics junto com outros desenhistas, outros roteiristas. Então ele criou os Wildcats, cara, baseado, é claro, nos X-Men, né? Não tem como. Mas aqui também o traço era sensacional, cara. Olha só que trabalho lindo. Então eu sempre quis ter essa fase dos Wildcats
na coleção, mas infelizmente ela não havia sido republicada. Eu tenho aqui alguns volumes perdidos das edições daquela época. Agora sim eu tenho toda a fase do Jim Lee. Olha cada capa magnífica, cara. É um traço sensacional. Olha só esta página dupla. É um quadrinho realmente para você apreciar a arte. Então, vamos agora partir para os X-Men, né, cara? Deixa eu posicionar novamente aqui. E então vamos conferir esse quadrinho tão importante. Eu só costumo deslacrar uma HQ quando eu vou ler, cara. Mas essa aqui eu vou abrir essa exceção e vou abrir aqui para mostrar para vocês o traço do Jim Lee nessa época. Olha só, cara. Esse traço aqui que ficou marcado para os X-Men. A Psylocke aqui já tem outra aparência. O Ciclope tem esse uniforme que é o mais reconhecível do personagem. Temos o Gambit, o Fera está na equipe, então é a formação mais conhecida. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar o seu like, aquela curtida, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Isso é totalmente de graça, não te custa nada, mas isso me incentiva a voltar aqui com outro vídeo para você. Então a você que consegue retribuir dessa forma, desde já o meu muito obrigado. Na galeria de capas no final nós temos essa bela capa, temos várias capas aqui, ficou muito bom, cara. Essa fase também ficou caracterizada pelas poses de lutas exageradas. Olha só, o Magneto aqui que retorna como vilão, cara. Olha só o Jim Lee como desenhou o Magneto. Então é uma fase dos X-Men bem pop, cara, bem comercial, onde muitas vezes a arte ela se sobressai à própria história. Aqui também teremos ótimos arcos também, mas é uma fase onde a arte ela se sobressai, cara. Tem páginas que realmente parecem um pôster, cara. Aqui temos o Colossus, o Wolverine, com um traço que ficou marcado, e muitos desenhistas posteriormente eles procuraram replicar o traço do Jim Lee quando desenham os X-Men. Uma das reformulações mais conhecidas e mais famosas, cara, a Vampira aparece aqui totalmente redesenhada, com novos traços, uma nova aparência. A Jean Grey com um novo uniforme, que é o uniforme que vemos naquelas animações dos anos 90. E esse primeiro número dessa nova temporada veio com um brinde muito legal, cara. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, cara, que coisa linda, hein? Olha que coisa linda esse pôster, galera. Que arte linda, que arte magnífica. Esse é o traço dos X-Men do Jim Lee, hein? A quem não goste do traço desse artista, eu agora preciso providenciar um local para esse pôster, cara. E então por que esse volume é tão icônico? Se a memória não falha agora, esse número aqui naquela época ele vendeu mais de 8 milhões de exemplares. É um dos quadrinhos mais vendidos do mundo até hoje. Ele foi o responsável então por alavancar de vez os X-Men na cultura pop, algo que já vinha crescendo gradativamente na fase do Chris Claremont. Agora então ele dá uma impulsionada com esse volume. Na época, essa HQ ela teve várias capas variantes de número 1 e houve uma especulação da galera colecionadora, quando uma galera aí percebeu que volumes com o número 1 eram vendidos, eram leiloados por milhões de dólares. A primeira história do Superman na Action Comics, a primeira história do Batman na Detective Comics, os números 1 eles eram bem valorizados e eram vendidos a valores muito altos. Então houve essa especulação, que isso depois formou uma bolha, e essa bolha veio a estourar, cara. Ocorre que não haviam tantos leitores realmente interessados. O que estava acontecendo era que várias pessoas compravam vários números repetidos
para deixar guardado e no futuro vender achando que aquilo ia valorizar. Esta então foi uma das razões que fez esse número ter tantas vendas. E é claro que quando as editoras perceberam que não havia esse número todo de compradores e a bolha estourou, houve uma grande queda nas vendas de quadrinhos e isso prejudicou a Marvel e foi uma época difícil ali para as editoras. A Image havia surgido também e sacudido as vendas, abalando os números de vendas da Marvel. Isso ocasionou quase uma falência, mas isso é um assunto aí para outro vídeo, cara. Dá um vídeo só falando disso aí. A Marvel precisou vender os direitos dos personagens nos cinemas e foi nessa época aí que alguns personagens foram para Universal, outros para Fox. Enfim, foi aí que a Marvel conseguiu sair da queda e depois se reergueu, né, cara? Mas isso não tira a importância na história dos quadrinhos dessa HQ aqui, que agora está sendo republicada com a mesma capa, com esse pôster incrível. Então é um quadrinho que eu não podia deixar passar. Eu que sou fã do Jim Lee e fã dos X-Men, eu aguardava por essa republicação, pela fase do Jim Lee dos anos 90, que inspirou jogos. Eu jogava muito aqueles jogos da Capcom com a Marvel, assistia o desenho animado na Globo e tudo naquela época que procurava adaptar os X-Men era inspirado nessas histórias aqui. Então tá aí, pra você que coleciona a saga dos X-Men, corre lá, porque pelo atraso que eu tive, cara, na pré-venda com isso aqui, eu acredito que não há tantos volumes assim no mercado. Por ser um momento tão emblemático, eu acredito que muitos vão comprar apenas esse volume aqui e talvez nem deem continuidade na coleção. Mas o número 1 é sempre o mais vendido. Então fica a dica, corre lá e boa leitura. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu vou reforçar mais uma vez. Não sai daqui sem antes deixar o seu like, cara. Se for novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para ficar sabendo sempre que um vídeo novo for postado. Não esquece de deixar aí nos comentários o que você acha desta fase do Jim Lee. Você pretende colecionar a segunda temporada da revista da saga dos X-Men? Deixa tudo aí nos comentários que eu estou curioso demais para saber a sua opinião. E eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá! We'll be right back.